Pessoal, retomando então o nosso curso, aula 1, trecho 8, tá? Ainda conceituando as funções financeiras, né, dentro de uma empresa construtora, como que se dá o fluxo de caixa, como que se dá a análise, a importância, né, da estruturação financeira de um empreendimento chamado funding, né, bem como a determinação, né, dos objetivos econômicos, financeiros da empresa, como que se desenvolve um empreendimento sustentável financeiramente e economicamente. Eu vou falar sobre isso aqui neste trecho, né? Esse trecho serve como base para todos os outros conteúdos que você vai aprender aqui no curso. É muito importante que você atente-se, né? Busque mais informações. Nós não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, até porque ele não é esgotável. Existe sempre um novo material para você ler, um estudo de casos. Aqui no nosso curso nós vamos utilizar vários estudos de casos reais, tá? Recentes. Eu sempre utilizo cases reais, com a permissão, né, dos contratantes, cases reais de empreendimentos que foram contratados aqui junto à Target Engenharia e Gerenciamento, que é a minha empresa de prestação de serviços, né, e que eventualmente já estão em implantação. Né? Aqui a gente presta serviços de consultoria financeira para empreendimentos, consultoria de análise de viabilidade, treinamento de pessoal direto, equipes mesmo diretas, né, que vão lidar com o gerenciamento do empreendimento. Né? No caso aqui deste curso, com foco exclusivo na gestão financeira. Tá? Nós temos aqui um conteúdo muito aprofundado, inclusive para este trecho aqui eu vou utilizar uma planilha, vou entrar nela agora. É uma planilha de um case real, 2021, está muito recente, o orçamento é de agosto de 2021. Né? Então nós vamos tratar aqui de 4 temas específicos, né, sobre questões relacionadas à parte econômica, viabilidade e estruturação financeira. Tá? Tudo isso com base na planilha, vou utilizar a planilha como subsídio para ilustrar, né, todas essas questões para vocês, alunos aqui da plataforma Master Executivo da Construção Civil, e para você que é aluno da consultoria, da mentoria Target. Tá? Lá na mentoria a gente desenvolve a planilha conforme o projeto apresentado pelo próprio cliente. Tá? Muitas vezes o cliente vem, né, o mentorado, né, ele normalmente é um gerente de uma pequena, média construtora, né, ou até de grande construtora também, já tive mentorados de grandes construtoras, gerentes financeiros de fato, né, mas a maioria do pessoal que chega os mentorados são pessoas que ocupam cargos, né, de responsabilidade em empresas de pequeno e médio porte e precisam lidar com a gestão financeira, uma vez que as empresas desse porte não têm uma pessoa, um gerente financeiro. Né? Normalmente é uma pessoa ali que faz administração, recursos humanos, né? Que coordena tudo isso, né? Absorvendo a função financeira. São empresas de médio para grande porte que já tem um departamento financeiro interno. Tá? Mas isso não exime a empresa, seja ela micro ou mega, né, de ter um controle financeiro efetivo sobre o seu negócio. Sabe, no caso da construção civil, né, nós temos a característica de ser um segmento de negócios que é estruturado por projetos. Né? Então a gente faz ali um dimensionamento de um fluxo de caixa e simulações de funding, né, e de vendas, né, que vão ali, né, proporcionar um estudo, né, temporal, né, linear, né, de fluxo de caixa, de entrada e de saída. Então esse é o papel, né, do gestor financeiro, é gerenciar fluxo de caixa, né, no âmbito mais macro, contratual, e no âmbito mais micro, né, que é aí gestão de tesouraria, de pagamentos, né, de fluxo de caixa de curto prazo. Né? Vou abrir a planilha, vou fechar aqui esse slide. Nós vamos tratar, então, utilizando, né, como subsídio uma planilha de um empreendimento real, nós vamos tratar desses pontos aqui. Eu vou marcar aqui no slide para você saber. Estruturação financeira, objetivos econômicos da empresa construtora, né, viabilidade econômica de projetos, né, e aspectos financeiros e econômicos. Posteriormente, no trecho 9, eu vou falar sobre o papel do empresário da construção civil, né, que é justamente estruturar empreendimentos viáveis. O papel do empresário é identificar e estruturar, ou promover a estruturação, né, de empreendimentos viáveis. Né, uma vez que você identifica um empreendimento que é atrativo, que é viável para a construtora, você, né, naturalmente tenta ir ao máximo, né, conquistar esse contrato para o seu portfólio, né,
e aquele cenário que você tratou lá, você vai ver o estudo de um cenário a partir de agora, né, você considera como referência operacional mensal. Resumindo, o cenário que você considerou como o cenário central, o cenário adequado, o cenário mais realista, mais provável daquele empreendimento, né? Isso tudo planilhado, como você vai ver agora, ele se torna então meta. Aquilo ali é a regra mensal para você cumprir durante todo o período de contrato, para você conquistar aquele resultado final ali esperado, tá? A planilha que nós vamos utilizar aqui é de um empreendimento real composto por 8 apartamentos, tipo e 2 coberturas. Eu tenho utilizado esse case aqui em vários conteúdos aqui do Programa Master, no curso de análise de investimentos, no curso de gestão de capital de giro, de caixa, né? Mas nós temos aqui, seguramente você vai ter a oportunidade de assistir aqui no nosso programa, diversos outros cases reais, tá? Edifícios, estúdios, tá? Estúdios em Salvador, um prédio com 420 estúdios de 16 metros quadrados, empreendimento estudado lá para um cliente, tá? Nós temos aqui vários outros cases. Normalmente eu utilizo os cases o case desse estúdio, desse prédio de estúdios, esse edifício que você vai ver aqui, por se tratar de um empreendimento de pequeno porte, mais fácil de se compreender. Então, nós temos aqui um outro empreendimento com 900 apartamentos, ele também faz parte de um case, tá? Ele é base de um case. E um condomínio de casas com 13 unidades geminadas sobre 4 lotes, tá? Esses são os cases mais estudados aqui no nosso Programa Master, né, em função de que é preciso se focar, né, num determinado empreendimento, num determinado case, para a gente explorar ele em todas as suas instâncias, né. Então, vamos lá? Vamos abrir aqui a planilha, então, de análise. Pessoal, essa aqui, então, é a planilha de referência, tá, que a gente vai usar aqui ao longo de todo esse curso. Tá? Essa planilha é muito recente, ela não tem nem 40 dias que foi apresentada para o cliente. Tá? E com a permissão dele, eu vou utilizar esse case aqui, tá? Para a gente poder ilustrar algumas questões aqui do nosso curso. Naturalmente que você não vai ver aqui o nome da empresa, você não vai ver o local, né? Mas você vai ver os resultados econômicos e financeiros, os custos de implantação, né? Em função desse empreendimento aqui ser objeto do portfólio, né? Ser componente do portfólio de uma empresa de pequeno porte, atuando no interior, né? Não há motivo de tanta preocupação com relação a informações confidenciais, bem como concorrência, né? Mas aí na sua região, né, você precisa... você pode aplicar, tá, essa planilha aqui para desenvolvimento de empreendimentos aí na sua região, né, desenvolvendo uma planilha similar, né, somente substituindo aqui valores em função de tipologia, né, e custos, né, de produção e cenário de venda, enfim. Essa planilha, tá, eu forneço ela para vocês aqui no curso, tá, porém sem os dados que estão aí apresentados, tá? Essa planilha ela é fornecida para os alunos que concluem o curso, tá, e passem na prova de aferição de conhecimento adquirido. Tá? Acontece de muitos alunos, muitas pessoas assinarem aqui o programa, entrarem no programa, fazerem o download da planilha e depois imediatamente cancelam a assinatura e ainda tem depois a cara de pau de me enviarem perguntas sobre o preenchimento da planilha e até mesmo solicitando certificado. Isso acontece muito, então eu parei de deixar a planilha à disposição lá na plataforma, aqui na plataforma, perdão, aí na aba de documentos auxiliares. Mas se você for um aluno engajado, concluir o curso e realmente for utilizá-la na atividade profissional, tá, eu forneço ela para você. Tá bom? Basta que você me envie um e-mail depois solicitando a planilha, depois de ter concluído o curso e passado na prova de aferição de conhecimentos, ok? Então vamos lá. Mas basicamente você pode desenvolver uma planilha dessa aí. O que eu tenho que fazer aqui é te apresentar os conceitos, né? Até porque uma planilha ela não é adaptar, ela não é você não pode utilizar a mesma planilha para analisar empreendimentos distintos. Você precisa adaptar a planilha, né? Você note que ela tem prazo de obra, cada obra tem um prazo, cada obra tem um custo, né? Cada obra tem um parâmetro, né, de mensuração aí, de referência de resultados. Então você precisa adequar essa planilha. Não adianta só você sair copiando aqui, inserindo os dados, né? O importante, o objetivo aqui dessa aula, desse curso, na verdade, é que você, aluno,
tenha plena ciência de como que se dá a gestão financeira de um empreendimento da construção civil baseado em projetos. Tá? Nessa planilha que você está vendo aqui, existe a síntese, né, de um conjunto inteiro de informações muito bem buscadas, elaboradas, né, dados calculados de forma científica, com base em normas. Tá? Valor de venda, por exemplo, baseado em análise de mercado, né, conforme a BNT 14653, né, na parte 2, né, avaliação imobiliária, urbana, né, com um nível de assertividade, nesse caso aqui, né, um nível de confiança de 90%. Né, então você não sai simplesmente substituindo valores, né, de forma aleatória, sem nenhuma referência. Né, então você precisa ter um conhecimento aprofundado, tá, sobre o funcionamento de um empreendimento da construção civil, sobre a ótica financeira, né, para aí sim você começar a utilizar uma planilha desse tipo aqui de forma profissional, né, de forma competente, né? Porque senão qualquer leigo aí sai inserindo dados aqui, opa, eu tenho um empreendimento viável, opa, não tem, sem o mínimo de senso crítico, né, e de fundamentação teórica para poder analisar, né, e eventualmente adequar determinado empreendimento para que ele se torne viável ou seja descartado, né, do portfólio da empresa. Né? A sua função como gestor financeiro, né, é identificar negócios que sejam viáveis para a empresa. Né? Porque senão, qual é o sentido de você estar ali? Né? Você precisa fazer isso. Você é construtor, né? Você é empresário, né? Você é gerente, né? Você é incorporador, você é gestor de novos negócios, né? Tem essa profissão aí, essa carreira, gestor de novos negócios, desenvolvedor imobiliário. Né? Todas essas carreiras, todas essas profissões precisam passar por um planejamento, todas essas profissões, né? Por força, né? Por natureza da atividade, né? Você necessariamente precisa desenvolver um estudo econômico financeiro de um empreendimento. Né? O sucesso da construtora onde você trabalha ou você é dono, né? Ela depende da capacidade que você tem, né? De identificar empreendimentos, né? Viáveis. Né? Você não vai colocar o seu recurso tampouco de investidores, parceiros aí seu, né? Empreendimentos que sejam aí barco furado, né? Canoa furada. Né? Acontece. Vamos lá então. 4 temas que eu vou tratar aqui neste trecho 8, tá? Trecho 8 da aula 1 do curso de gerenciamento financeiro de empresas construtoras, tá? Vamos lá então. Essa planilha aqui ela tem um fluxo de caixa, tem um cenário de vendas, tá? Para você que já assistiu outras aulas aí, em outros cursos, né? Você já tem familiaridade com essa planilha, mas eu vou passar aqui sucintamente, tá, o conteúdo dela, tá? Aqui, né, edifício composto de 8 apartamentos tipo, né, apartamentos normais que não são cobertura, tá? Tipo é apartamento normal e cobertura ou top house é o apartamento que fica lá em cima que normalmente tem 2 pavimentos, tá? Isso aqui considerando o cenário normal de vendas, tá? Aqui 3 vendas realizadas antes do início das obras, uma venda lá no 4º mês, uma venda no 7º mês, uma venda no mês 10, uma venda no mês 13 e uma venda depois da conclusão das obras. Só conferir aqui isso aqui, tá certo? Eu andei fazendo umas simulações aqui, mas são 8 unidades desse empreendimento. Tá correto? Estão todas aqui, tá? Primeira questão importante, a estruturação financeira, né? Nós vamos tratar aqui agora, estruturação financeira de projetos. Só repassar aqui, ó. Aqui apartamento tipo, tá? Você insere o valor aqui. Aqui tem os cenários, tá, de venda, tá? Você escreve aqui para você não perder. Aqui você insere o valor da entrada, lembrando que isso aqui é um empreendimento sem financiamento bancário, tá? Incorporação tradicional, né? O cliente dá a entrada e paga o saldo da obra durante a execução da obra, tá? A priori não estou fazendo com o programa Financiamento Apoio à Produção da Caixa, tá? Nós temos um outro curso aqui que pega essa mesma planilha e eu insiro, né, o player, né, o participante, o banco, né, Caixa, para financiar. Você vai ver que há uma mudança completa que favorece você, construtor, você, incorporador, né, e o cliente. Tá? Facilita muito o empreendimento, tá? O sucesso do empreendimento, porque você substitui o seu capital pelo capital do banco. Né? Então, você, além de você aumentar o seu poder de fogo, né, otimizando o seu capital, trabalhando com o capital da Caixa, né, existe toda aí uma garantia imobiliária de entrega de obra, né, de credibilidade, a Caixa está por trás daquele empreendimento. Mas enfim, aqui nós vamos tratar somente de fluxo de caixa normal, sem banco, tá? Dinheiro vem do comprador, entra no caixa da construtora e a construtora produz o empreendimento com esse dinheiro. Faltou dinheiro, né? Tem 10 unidades, vendeu só 6,
As 4 unidades têm o seu custo de responsabilidade seu, tá? De construtor e incorporador. Está na legislação. Tá? Você não pode fugir disso daí, não. Você pode até deixar o imóvel sem acabamento lá dentro, mas você precisa estruturar o edifício, fechar, fazer o acabamento interno, todas as instalações, né? E deixar só o acabamento interno da unidade por fazer, né? Mas você precisa entregar o edifício completo, né? O custo relativo às unidades não vendidas ele é de sua responsabilidade. E aqui nessa planilha, em função aqui de vários cenários de venda que você pode simular aqui, ó, basta você substituir os números, né? Ah, eu pretendo vender 4 unidades antes da obra começar, né? Naturalmente que você precisa eliminar uma aqui, ó, né? Para fechar com 8, né? Então você fecha aqui 10, ó, né? A planilha automaticamente, de forma automática aqui no corpo dela, ela vai atualizando todas as informações para você, tá? Então você precisa mudar. Vou até colocar em verde aqui, ó. Você precisa alterar. As células em verde são dados que você entra, tá? São dados de entrada. Você fornece o dado para a planilha. Tá? Eu vou sair mudando aqui algumas coisas aqui para a gente não ter confusão. Né? Então os dados verdes, as células em verde você insere, tá? Os valores que você precisa, que você quer simular, né? Para você obter diversos cenários, né? De venda, de custeio, tá? Eu vou passar a planilha inteira aqui para você ter uma ideia do que nós estamos falando, tá? É importante que você saia daqui com um conceito muito firmado, muito enraizado do que é um fluxo de caixa. O gestor financeiro ele trabalha com a matéria-prima do trabalho do gestor financeiro de uma empresa construtora se chama fluxo de caixa. Tá? Eu vou voltar para o cenário normal aqui. Tá? A venda foi feita no mês 10. Tá? Então são 3 vendas antes do início das obras, 4 apartamentos são vendidos durante as obras e um apartamento em até 1 ano depois da obra concluída. Tá? Isso aqui é para apartamentos normais, tipo a cobertura, as coberturas, uma é vendida no mês 6 e outra vendida nos 12 meses posteriores à execução da obra. Tá? Aqui a entrada, se você quiser mudar, simular, você mexe aqui, ó. Lá com financiamento bancário, essa entrada aqui ela já pode cair para 20%. Né? Então o saldo da obra, né, ele é distribuído aqui ao longo da planilha de forma automática, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês um fluxo de entrada de dinheiro, tá? Um fluxo de entrada de dinheiro via venda, tá? Via venda. Quanto mais vendas você fizer antes do início das obras ou no começo ou durante as obras, né, menos você precisa de capital próprio. Tá? Lá embaixo aqui nessa planilha você tem lá o montante de dinheiro que você precisa ter próprio para poder conduzir esse empreendimento dentro desse cenário de venda aí. Então você já começa a ter uma estruturação financeira, né? Um funding, né? Chamado funding. Funding é a estruturação financeira do empreendimento. Financeiro é o seguinte, quanto custa e como eu vou identificar as fontes de recursos para esse empreendimento, né? Então você precisa de quê? Quanto custa? Né? Terreno, projeto, obra, baixa de obra, né? Pós-obra. Né? Você monta o custo da obra. Esse custo a gente tem aqui, ó. Aqui eu calculo esse custo para você aqui. Você calcula, na verdade, né? Aqui nessa planilha, tá? E ela é corrigida de forma automática se você inserir aqui na outra aba. O custo está aqui, você insere aqui variações do custo. Vamos supor que você está projetando uma inflação de 10%. Então você coloca aqui. Né? Então você está projetando no fluxo de caixa uma inflação, né, setorial. O que eu quero passar para vocês aqui, sem fugir do foco, é o seguinte: fluxo de caixa de entrada, ele vem, né, formação do funding, né, ele vem via venda e ele vem via caixa próprio. Uma vez que você dimensiona aqui o cenário de vendas, né, você subtraindo o cenário de vendas, né, o recurso que vem de venda, né, do custo da obra, você tem o montante de recursos que você precisa, né, próprio, né? Aí você, aqui essa planilha ela te dá aqui embaixo, ó, este valor, tá, calculado já dentro desse cenário, ó. Né? Trabalhando com lucro, com regime de tributação no lucro presumido, você precisa de 861 mil próprio. Tá? E trabalhando no regime especial de tributação, 821 mil. Se você não tiver esse dinheiro, né, você pode, né, vender cota de participação, né, vender sociedade, vender cota de participação, juntar um grupo e montar uma SPE, né, uma sociedade de propósito específico, né, conforme a legislação permite, e é muito vantajoso, né, para você captar recursos com parceiros. Né, vamos supor que você vende aqui, ó, 10 cotas de 82 mil.
Né? Tem gente colocando dinheiro em CDB aí, pagando 100 mil em CDB para render 6% ao ano. Né? Essa obra aqui, ó, ela te entrega 5% ao mês. Então você tem um poder de venda aqui, né, um argumento de venda muito significativo. Tá? Então vamos lá. Né? Uma vez formado aqui o cenário de vendas, né, você tem uma previsão de entrada de caixa aqui dentro desta realidade que você está vendo aqui na planilha. Você pode mudar o cenário de vendas quantas vezes você quiser para simular cenários. Tá? A norma exige que você faça pelo menos 3. A BNT 14653, parte 4. Né? Então você tem aqui, né, via venda, um fluxo de caixa de entrada. Né? O que faltar para produzir empreendimento, você vai aportar de recurso próprio ou via, né, captação de investidores parceiros, né, colegas seus aí, né, médicos, né, advogados, empresários de outros setores. Né? Você vende uma cota e montou o funding, né, do empreendimento. Né? Isso aí é uma questão importante de formação, né, do fluxo de caixa financeiro, né, que é a entrada de dinheiro. Né? A saída de dinheiro, né, ela é representada pelo custo de terreno, está aqui no caso aqui 300 mil, né, ITBI, né, sobre o terreno, tem que pagar o ITBI também, a comissão sobre a compra do terreno, então o custo total do terreno sai por 324, né, ele já é um fluxo de saída. Né? Aqui você tem custo com projeto, custo com propaganda antes da obra começar, então o custo logo na largada, ó, com estruturação do empreendimento, né, é de 359 mil para essa realidade aqui. Então você já tem uma saída de recurso. Né? Lembre sempre, né? Entrada, saída de recurso, entrada, saída. Como gerir a diferença positiva ou negativa, né, entre esses dois fluxos. Né? Esse é o seu papel de gestor financeiro, é isso. Você note que aqui nessa planilha, né, ela é corrigida, né, ao longo do tempo de obra, 14 meses, pelo INCC, você não pode deixar de fazer isso. Essa correção do INCC, ela representa sucesso ou fracasso, né, de um empreendimento, né, em função, né, aí de níveis de inflação. Né? Você sabe que a inflação da construção civil no último ano, em 2020, 2021, ela chegou a quase 300% para certos materiais. Essa diferença aqui, ó, nesse empreendimento projetado, aqui foi de 62 mil. É pouco, né? Corrigido, depois de corrigido, né? Mas é uma grana, né? 60 mil reais, isso aí é uma grana, para mim, eu acho muito, né? 60 mil reais eu faço muita coisa, eu compro metade do terreno que eu posso comprar. Né? Então, só que na correção, ó, se você não corrigir, você vai perder esse dinheiro ao longo da obra. Então, a planilha ela corrige automático, basta você indicar aqui, ó, a inflação aqui de 0,380, ela está considerando aí um arrefecimento do INCC, né, um nivelamento, eu acredito, né, devido à questão macroeconômica que nós estamos vivendo hoje, né, assunto da aula 2, né, que as questões econômicas nacionais, dólar alto, bolsa caindo, né, inflação, né, teve um impacto muito grande aí no setor da construção civil no último ano. Mas eu acredito que daqui para frente esse movimento ele vai estabilizar para determinados materiais ou vai sofrer uma regressão para os valores normais. Né? Então a inflação aqui, você note que ela não foi assim tão violenta como os 20%, os 17% apurados aí, né? Lá no período passado. Tá, tem um vídeo aqui na nossa plataforma que eu ensino você aonde buscar essa informação sobre a inflação setorial. Tá? Inflação muito assertiva, muito fidedigna. Tá? É um vídeo único, ele está aqui na plataforma, eu ensino você a buscar essa projeção, esse histórico, né, e você calcular, né, a projeção da inflação futura para você colocar essa projeção de custo inflacionário, né, aí no seu fluxo de caixa. Tá? Aqui nós temos ainda 5% de administração, tá, e custo de registros finais. Tá? Isso aqui sempre precisa ser colocado. Né? Mesmo que você, não, eu estou contratando, eu sou incorporador, eu estou contratando uma empresa terceirizada para fazer a obra para mim, ou um grupo de terceirizados, né, para fazer a obra. Né? Você não pode simplesmente delegar para o cara. Né? Você precisa ter uma equipe ali para fiscalizar a qualidade, fazer medição, né? Gerir ali uma série de coisas, segurança do trabalho, qualidade de obra, né? Fluxo financeiro, né? Qualidade de materiais, cronograma, risco trabalhista, uma série de questões. Então você precisa ter um recurso. Né? Você precisa contratar um fiscal de obra, no mínimo, um engenheiro, né? Esses 5% aqui são para isso. Né? E aqui, então, ó, resultados operacionais, né? É isso aqui que a gente busca
né, identificar, né, qual é o resultado desse empreendimento, qual é a lucratividade, né, qual é a distribuição do fluxo de caixa ao longo do tempo, quanto que eu vou precisar mês a mês, em função de vários cenários de venda, quantas vendas eu tenho que fazer para atingir, né, esse objetivo aqui traçado, esse objetivo financeiro aqui traçado. A gente está tratando aqui até agora de finanças, tá? E eu vou falar para você aqui tá sempre lembrando que eu trato sempre de operação em lucro presumido e operação em regime especial de tributação. São dois regimes de tributação diferentes, tá? Que causam impacto aí no resultado, tá? Eu não trato do lucro real, porque o lucro real ele é aplicável somente para empresas que têm faturamento acima de 73 ou 78 milhões anuais, né? São empresas de grande porte, né? A maioria aqui dos nossos alunos, né, e também dos mentorados lá na mentoria Target, né, eles são proprietários de empresas de pequeno porte ou empresas de médio porte, né? Então a gente trabalha sempre com lucro presumido, né, o regime especial de tributação. Tá? Eu vou dar uma pincelada sobre uma eventual vantagem de você trabalhar no lucro real, tá? Aqui num trecho desse vídeo aqui, por força, né, do próprio conteúdo, né, desse curso, por força do próprio conteúdo da disciplina, né? O lucro real ele pode ser vantajoso, né, quando você tem um lucro aí menor do que 8%, né, que é a base de cálculo do lucro real. Então você vai pagar imposto sobre somente o lucro realmente que você tiver efetivado. Se você tiver um lucro de 5%, para que você vai pagar lucro sobre 8%, né, que é a base de cálculo do lucro presumido, né? Mesmo raciocínio ocorre com o inverso, né? Vamos supor que você tem uma obra aí com 20% de lucro, né? Aí é vantajoso você optar, né, pelo lucro real, pela tributação no lucro real, no lucro presumido, né, porque você vai pagar imposto sobre somente 8%, né? 8% é a presunção do lucro, né, no regime de tributação do lucro presumido. Então você pode optar pelo lucro presumido quando o seu lucro real for maior do que 8%. Né? Enfim, aqui nós temos todos os fluxos de caixa importantes, ó, entrada e saída de dinheiros, tributação sobre a receita, tanto no regime de lucro presumido quanto no regime de lucro real. Tá? E aqui a necessidade de caixa mensal, tá? Que você vai precisar ter. Uma vez que você muda lá em cima o seu cenário de rendas, isso aqui tudo muda. Né? Quanto mais rendas você fizer antecipadas, né, menor é a sua necessidade de caixa mensal. Tá? Então aqui, ó, né, resultado operacional. Essa linha aqui, ó, é chamada de EBITDA. Né? É o resultado operacional. Né? O resultado operacional vai te indicar quanto você precisa por mês, né, para você, né, implantar esse empreendimento. Isso aí é a primeira questão que você precisa olhar. Né, sobre isso aqui, né? Quanto vai custar a minha obra mensal, né? Mês a mês, para você fazer a sua previsão de caixa aí, primeiramente verificar se você tem caixa, né? Você, gestor financeiro, você tem que falar para o dono da empresa, ó, nós não temos condições de fazer essa obra não, ou nós temos se a gente captar recursos com investidores aí, parceiros, né? Ou nós temos condições, vamos determinar esse cenário aqui como cenário ideal, né? Vamos correr todo mês atrás dessas produções aqui, ou menos, né? Gastar menos. Então isso aqui se torna um cenário referencial para você atingir esses dois lucros aqui. Ó. Deixa eu só finalizar esse vídeo então, falando sobre o objetivo econômico da empresa, né, viabilidade econômica de projetos e aspectos econômicos financeiros. Tratar primeiro dos objetivos econômicos da empresa e viabilidade econômica de projetos. Tá? O que é viabilidade econômica? Né? Esse empreendimento aqui, ele precisa entregar para o empresário, né, uma rentabilidade superior ao juro de mercado. Né? Porque senão, qual o sentido de você empreender na construção civil, né, se você tem uma possibilidade de rentabilidade, de lucro, né, idêntica ou melhor lá no mercado financeiro? Né? Você pode aplicar o seu dinheiro no Tesouro Direto, ele vai te render igual ou mais, né, que esse empreendimento da construção civil aqui. Né? Para você ter um lucro econômico, um resultado econômico, que é o que nos interessa não é resultado financeiro. O financeiro contábil, ele é um número, ele pode ser bom ou ser ruim. Se for positivo, não importa. Você tem que saber o lucro econômico. Um resultado positivo, um lucro no empreendimento, não necessariamente torna o empreendimento atrativo, viável. Né? Você precisa pegar esse lucro e comparar ele com o que você iria oferir lá no mercado financeiro, que é sem risco. Empreender na construção civil tem risco, então ela tem que te dar um ganho econômico. O ganho econômico é aquilo que você ganha além, né, do custo de oportunidade, né, que é o investimento lá
né, que é aquela rentabilidade que o mercado financeiro te proporciona. E aqui eu tenho algumas referências. Ó, né? O resultado desse empreendimento aqui, o resultado econômico, tá? Taxa interna de retorno, 5,15,6. É viável? É óbvio. Você pode ver que a Selic hoje no Brasil, ela está em 6,25, vai chegar no final do ano, né, a 8%, salvo projeções. Vamos colocar aqui, ó, 8% dividido por 12. Quanto que será a Selic, né, projetada para o final de 2021? Né? Perdão. Aqui, ó, eu tenho que colocar isso aqui, ó. Seria... essa fórmula está com... Essa célula está com célula, essa célula está com fórmula, eu vou colocar 8% dividido por 12, né? Dá 0,67% ao mês. Tá? A rentabilidade lá é proporcionada pelo Tesouro Direto, pela Selic, pelo CDI. O CDI está muito próximo, está aqui, ó, né? Tá aqui, ó. Então, quanto que é, né? Qual é a rentabilidade desse empreendimento aqui, comparado, por exemplo, com o CDI, né? Vamos aqui, ó, retorno, vou pegar aqui, ó, CDI, Return on Equity, isso aqui dividido por esse aqui. Nós temos aqui, com relação ao CDI, vou travar essa fórmula aqui, ó, o azul, né? Nós temos 1.143%. E no outro extremo aqui, ó, com relação à construtora Tenda, esse empreendimento aqui ele te dá 439%, né, da rentabilidade, te dá 4 vezes mais do que a rentabilidade da construtora Tenda. Tá? A construtora Tenda ela tem uma margem de lucro muito pequena, mas a operação dela é gigante, então ela consegue desovar os produtos dela, né, os apartamentos dela com muita rapidez, porém com uma margem de lucro muito pequena, né? Então, é por isso que a rentabilidade desse empreendimento aqui ele é maior do que a da construtora Tenda. A construtora Tenda tem um poder de inserção do produto dela no mercado devido à quantidade, né, devido à escala. Quanto mais se produz, menor o custo de venda você pode praticar. Então, essa é a vantagem da Tenda, da MRV, né? Produzem muito e vendem mais barato, né? Isso aí, o produto é mais absorvido para o mercado, mais rapidamente absorvido, né? Porém, a margem de lucro é menor, eles ganham volume. Por isso que aqui, ó, esse empreendimento aqui ele tem um potencial de rentabilidade aqui 4 vezes maior do que a rentabilidade da Tenda. Com relação ao CDI, 1.143, com relação ao Selic, né, 1.124. Né, o CDI é a rentabilidade lá do CDB, né, do banco, lá da LCI lá do banco, né, que os gerentes oferecem para você. Não te paga 110% do CDI. Né, a pessoa imagina, ó, estou ganhando 110%. Na verdade, não é 110%, está ganhando 10% sobre 6,15%, né? É uma miséria, dá 0,61%. Né? Então aqui, gente, voltando, o que é ganho econômico? Né? Isso aqui é um ganho econômico. Quando não se tem ganho econômico? Quando esse VPL aqui é zero, né? E quando essa taxa aqui, ó, é zero. Né? É igual. Né? O empreendimento seu vai render igual ao CDI. Então você não está tendo ganho econômico nenhum. É preferível você deixar lá no banco. Lá é seguro, você vai receber. Você não tem que contratar gente, comprar tijolo, comprar ferro, empreender, né? Ter risco trabalhista, uma série de questões relacionadas ao risco de empreender. Né? Então você tem aqui, para você investir na construção civil, você tem que ter ganho econômico. E a medida desse ganho econômico, ela está aqui para você, né? Mostrando que esse empreendimento aqui ele é extremamente viável. Tá? Vamos supor que essa taxa de juros aqui, 6,25, ela suba igual lá no governo da Dilma, né? 18%. Esse empreendimento ele ainda se torna viável, porque o VPL dele, ele ainda retorna 345 mil acima, né, daquilo que você obteria lá na aplicação no CDI ou no Selic. Tá? Esse valor aqui, VPL, valor presente líquido, nós vamos estudar ele aqui no curso, como que calcula ele, tá? Mas a priori você tem que saber o seguinte: 345.582,53 é o montante de dinheiro que esse empreendimento te entrega, além, né, é o ganho econômico, né, é o ganho, o lucro econômico que vai além daquela rentabilidade que você obteria lá no investimento no mercado financeiro. Né? Você note que o lucro, está aqui, o lucro contábil está aqui. Aqui no lucro presumido, né, na tributação pelo lucro presumido, e aqui no RET. Né? Isso aqui é o lucro contábil. Né? Ok, tudo bem, mas ele não é uma medida exata. A primeira medida que você busca é essa aqui. Né? Ele tem que ter lucro contábil. Né? Se não tiver lucro contábil, né, não adianta nada você empreender. Agora você vai medir o lucro econômico. Né? Em qual medida esse empreendimento é atrativo? Está aqui a resposta para você.
perdão, eu fiz foi aqui no hatch, né? Tá aqui no hatch, ó. O hatch ele dá um resultado melhor, tá? Porque ele tem uma lucratividade maior. Vamos supor que aqui a Selic, então, seja de 18%, 390%, né? Perdão, CDI 18, vamos colocar aqui a Selic 18,5%. Vamos considerar que a construtora Tenda tem um resultado de 20%, né? Seu empreendimento ainda é muito viável quando comparado com a construtora Tenda. Ou seja, você está tendo lucro econômico. O lucro econômico é aquele resultado que você aufere além do custo de oportunidade. Ok, na aula passada, pessoal, houve uma interrupção aqui por ligação telefônica. Uma das maiores agressões que nós vivemos hoje no Brasil é essa invasão, sabe, de ligação spam. Hoje, são 9 horas da manhã, eu já recebi 3 ligações do BMG procurando o Sebastião, oferecendo consignado para aposentar. Mas enfim, deixa eu voltar no raciocínio aqui, só para a gente concluir o curso, o trecho, tá? Viabilidade econômica de projeto, tá? Conceito que você deve enraizar, que você deve carregar para o resto da sua vida. Você só coloca recursos do indeterminado empreendimento da construção civil se ele te der lucro econômico, porque senão não tem sentido a sua atividade empreendedora, ok? Essa planilha aqui, ela te dá esse lucro econômico, você deve sempre buscar empreendimentos para compor o portfólio da construtora que deem lucro econômico acima de um determinado patamar que você exige. Vamos supor que eu quero, minha linha de corte, o mínimo que eu quero é a rentabilidade lá do Tesouro Direto, o dobro da rentabilidade lá. Então tá aqui, ó. Vamos supor que eu quero a rentabilidade de lá, mas para eu tirar o dinheiro de lá, né, para o meu cliente, meu parceiro investidor tirar o cliente de lá, ele precisa ter um ganho, né? Então esse ganho eu vou colocar como 100%, né, daquilo que ele está oferindo lá, porque ele tem um incentivo de tirar o dinheiro de lá e colocar aqui. Então você considera aqui, vamos supor que a Selic no final do ano 8%, vezes 2, 16%. 16%. Esse empreendimento ainda é viável, né? Então primeiro, você estabelece uma taxa mínima de atratividade, né, que é um retorno mínimo exigido, né, para você inserir na sua planilha, né, para você ranquear aí empreendimentos que você tem à sua disposição, né, para analisar e eventualmente investir, né, e ranqueia qual é o mais rentável, qual tem menos risco, né, e essa planilha aqui te dá a resposta para todos eles, ó, né, para todas essas questões, tá? Resumindo, busca econômica. O papel do empresário é buscar lucro econômico. Tá? Lucro financeiro, ele é uma medida inadequada, ela é importante, mas ela é inadequada para você analisar a viabilidade e a estruturação para o crescimento, né, da sua empresa. Tá? Sem lucro econômico zero, é melhor você parar de mexer e colocar o dinheiro lá na aplicação financeira, que você vai viver com o mesmo recurso, né, sem trabalhar, né, sem precisar empreender, né, sem correr risco de perder o dinheiro, né, numa ação trabalhista, num erro de construção, numa venda que não foi feita, né? Muito bem. Então o tema aqui, ó, os temas que a gente ia estudar, estruturação financeira de projetos, a gente viu aqui o chamado funding, né? Objetivos econômicos da empresa construtora, que é a busca do lucro econômico, tá? Só lembrando, novamente, lucro econômico, aquele ganho que você aufere em termos monetários e em termos de percentual, sobre aquela taxa mínima de rentabilidade exigida, né, cuja formação, né, dessa taxa mínima é o custo sem risco, né, que é a Selic ou CDI, acrescido de um prêmio, né, normalmente eu dobro, né, igual eu fiz aqui, ó. Então você tem que obter ganhos acima disso daqui, né, para a sua construtora, identificar empreendimentos e colocar no seu portfólio só empreendimentos, só negócios que retornam para você isso daqui, né? Esse parâmetro aí. A viabilidade, os aspectos financeiros, a viabilidade econômica de projetos, né, você faz analisando uma planilha desse tipo aqui, né, mais ou menos nesse formato aqui, dependendo do porte da sua empresa. Tem planilhas mais complexas, menos complexas, né, para você chegar aqui nesses números aqui, ó. Se isso aqui for 0, 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 ou menos 10, né? Vamos supor que aqui na Tenda o seu empreendimento rende menos 10% do que a Tenda está te oferecendo. O que você vai fazer? Você larga a construção civil, o empreendimento seu de um lado e compra a ação da Tenda. Pô. A Tenda vai te dar essa rentabilidade aqui, ó, né? Ao invés de você perder lá no seu empreendimento 10%, você vai ganhar lá na Tenda, né? Esse é o estudo de viabilidade econômica, tá? E você vai aprender a fazer tudo isso aqui no curso de forma detalhada,
tá? Para você saber inserir os dados corretamente aqui nessa planilha e principalmente desenvolver as suas próprias planilhas em função, né, das características do seu próprio empreendimento, né? Loteamento, prédio, condomínio de casas, né, lofts, né, estúdios, né, tem uma infinidade de tipos de empreendimento, né? E aspectos financeiros versus econômicos, né? Aqui tem uma diferença muito grande, tá? Financeiro é como você vai fazer o funding do empreendimento, né? Considerando aí fluxos de caixa de entrada, de venda, né? E dinheiro próprio, e fluxo de caixa de saída, né? Isso é financeiro, você está mexendo com movimento de dinheiro para lá e para cá, entrada e saída. E o aspecto econômico, né? Ele diz respeito à atratividade, né? A sustentabilidade, a viabilidade econômica do empreendimento, quando se comparado com rentabilidades do mercado financeiro, né? CDI, Selic, fundo imobiliário, né, à disposição para a pessoa colocar o dinheiro, né, o Ibovespa, né, aqui tem a rentabilidade histórica dele aqui anual, a 11,44, e né, quando se comparado com o desempenho de outras construtoras, né, e claro, né, quando você compara dentro do seu portfólio aí determinado empreendimento com outros dentro do seu portfólio, aí você escolhe naquele que é mais economicamente viável para você, de olho no crescimento de longo prazo, né, na sustentabilidade econômica. Bota na cabeça, só para finalizar a aula, bota na cabeça o seguinte: eu preciso estruturar empreendimentos que são economicamente sustentáveis a partir de um determinado patamar. O patamar você vai definir como a rentabilidade mínima que você exige de determinado empreendimento. E você busca, então, um ganho acima desta rentabilidade mínima exigida, que normalmente é, né, taxa de juros de mercado, né, CDI e tal. Num cenário mais aprofundado, mais profissional, você compara com outras construtoras, né, e eventualmente um fundo imobiliário aí que desenvolve empreendimentos. Ok? Vou partir daqui a pouco, então. Daqui a pouco a gente está gravando, né, não está ao vivo, né, mas eu vou partir no próximo trecho, eu vou falar então sobre o papel do empresário da construção civil, né, a organização empresarial de uma empresa focada em crescimento econômico, tá? E o organograma, tá? Cargos e funções financeiras dentro de uma empresa, tá? Aí eu vou falar aqui, ó, eu vou usar como referência uma empresa de grande porte, tá? Nós temos lá vários cargos, várias funções, cada uma delas tem uma relação com os outros departamentos da empresa, tá? Cabendo a você, empresário, aí, em função do porte da sua empresa, do seu negócio, adequar esse organograma para a sua realidade. O importante é que você saiba quem são os responsáveis financeiros para uma empresa, qual a sua função, qual a sua responsabilidade, né, e como que ele deve se relacionar, né, com os outros participantes aí, né, da empresa construtora, o RH, compras, o faturamento, né, vendas, né, comercial, né?